Querido irmão, querida irmã, quero lhe saudar nesse momento com a doce e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui nesse momento para refletirmos, para meditarmos na Palavra de Deus. Eu tenho no meu coração o desejo de que o Senhor possa falar através da sua palavra poderosa, sua palavra que é viva, que ela venha falar ao meu coração e ao seu coração nesse momento, que você esteja com a sua alma, que você esteja preparado para que o Senhor tem reservado para nós nesse momento. Quero meditar com os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 11. Então, quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa hora. Vamos orar, queridos, vamos pedir a direção de Deus, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que possamos entender a sua palavra bendita. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de meditar, de estudar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu imploro que o teu Espírito Santo se faça presente, que o teu Santo Espírito ilumine nossas vidas, que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê graça, que o Senhor possa abrir nossos olhos e nos dar o entendimento, o significado do que nós acabamos de ler. Nós te pedimos, pois reconhecemos que sem o teu Espírito Santo, sem a iluminação do teu Espírito, é impossível, Senhor, compreender plenamente a tua palavra. Por isso eu te suplico, Espírito Santo, que o Senhor traga iluminação espiritual, nos ajude a compreender este texto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto bíblico que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos leitores, dos cristãos da igreja em Roma, para um dos pilares mais importantes do cristianismo. Existem determinadas doutrinas que são pilares, ou seja, que são a base do cristianismo. Sem essas bases, é impossível existir cristianismo. Então, uma das doutrinas fundamentais, mais importantes do cristianismo, da doutrina bíblica, é justamente a segunda vinda de Cristo. Nós cristãos, nós temos essa expectativa, nós temos essa esperança, ou pelo menos nós deveríamos ter esta expectativa, esta esperança. Por que deveríamos? Porque justamente é sobre isso que o apóstolo Paulo chama, alerta os cristãos da igreja de Roma sobre esta necessidade de termos essa expectativa, esse sentimento, esse desejo de termos consciência
da segunda vinda de Cristo, para que desse momento em que nós tivermos essa consciência, a gente tenha também o nosso comportamento, o nosso pensamento, os nossos valores, a nossa vida moldada em função dessa expectativa. Basicamente é o que Paulo quis dizer nos textos que nós lemos aqui na carta aos Romanos. E quando a gente fala de segunda vinda de Cristo, e quando eu digo segunda vinda, eu estou me referindo a todos os acontecimentos que envolvem a segunda vinda. O arrebatamento, a grande tribulação, a manifestação do anticristo. Só que são temas que o tempo não permite expor. São temas que se dedicam ao estudo da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que já tivemos a oportunidade de termos grandes estudos na nossa igreja sobre esse tema de escatologia. Então, o objetivo desta reflexão não é necessariamente falar sobre escatologia, falar sobre o acontecimento em si, mas é justamente alertar e alertar o irmão e a irmã que está assistindo sobre a necessidade de nós adquirirmos a consciência de que a segunda vinda de Cristo é um fato, ela é um acontecimento, ela vai acontecer, ela já está em curso, como nós vamos ver aqui. A segunda vinda de Cristo, ela já está em curso, ela já está acontecendo. Como assim ela já está acontecendo? Aí que nós vamos entender à medida que nós estivermos estudando. Então, a segunda vinda de Cristo, para muitos, é um mito, principalmente por conta da questão temporal, ou seja, porque a gente, principalmente nós que somos cristãos, nós ouvimos há muito tempo que Jesus está vindo. Jesus está vindo, Jesus está vindo, olha, Jesus está vindo, e parece que ele não vem. Inclusive, essa sensação, ela é registrada nas Sagradas Escrituras. O próprio apóstolo Pedro, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre alguns cristãos que estavam reclamando de que a vinda do Senhor estava demorando, porque eles imaginavam que Jesus ia retornar imediatamente naquele momento, logo após a sua ascensão, ou seja, a sua subida aos céus. E naquela época, muitos desses primeiros cristãos já achavam que Cristo estava demorando. Mas ele está no tempo certo. Então, o alerta de Paulo para a igreja em Roma e para nós, os cristãos da atualidade, é que a convicção, a certeza do retorno de Cristo, da segunda vinda de Cristo, tem que ser tão real na nossa vida que nós passemos a viver em razão disso, em função disso. Então, é o que nós vamos ver aqui no texto de Romanos. O primeiro ponto que nós temos que observar é o que o apóstolo Paulo diz no versículo 11. Ele fala assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Então, após ele falar sobre os dons espirituais, no capítulo 12, sobre a questão do sacrifício vivo, de se entregar a Deus, depois de falar sobre a questão das virtudes, que o cristão precisa ter determinadas virtudes, como a questão do amor, e depois de falar sobre a relação entre o cristão e as autoridades civis, aí ele diz, e digo isto a vocês, depois de ele ter falado tudo isso que eu acabei de mencionar, ele diz, então, diante disso, da questão dos dons, depois que vocês aprenderam que é importante os dons espirituais, que vocês têm que ter o amor, para ter a prática do amor, e depois de vocês terem esse entendimento da forma como vocês têm que se relacionar com as autoridades, aí eu digo para vocês que conhecem o tempo. Agora observa só, o tempo que Paulo fala aqui não é um tempo cronológico.
Não é o tempo no sentido, eu conheço o tempo, eu sei que tempo nós estamos, eu conheço. O tempo é o dia 2 de setembro, uma quarta-feira, deve ser aí por volta de 21 horas, talvez que você esteja assistindo esse vídeo. Então esse é o tempo. Não, o tempo que Paulo se refere aqui não é o tempo cronológico. O tempo que Paulo se refere é a segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda de Cristo. Que nós também falamos com outros termos. Por exemplo, os últimos dias. Os últimos dias, irmãos, que nós mencionamos, falamos, eles não começam recentemente. Os últimos dias iniciaram desde a ascensão de Cristo, desde que Jesus subiu aos céus. No momento em que Cristo subiu aos céus, ali naquele momento começa os últimos dias. Então, quando a gente fala de últimos dias, parece estranho. Por quê? Porque a gente tem noção de dias, de períodos de 24 horas. Então, quando a gente diz últimos dias, dá a impressão de ser um período curto de tempo. Mas não, últimos dias são todos esses séculos, todas essas décadas, todos esses anos que inicia ali com a subida de Cristo aos céus e que vai transcorrendo, vai acontecendo. Nós já estamos no curso dos últimos dias. Isso é uma interpretação que a gente vê na escatologia. Então, o tempo que Paulo diz aqui não é o cronológico. A gente observa isso logo de imediato, conforme nós continuamos a ler essa passagem bíblica. Ele diz que o dia já vai indo, que a noite já está indo e o dia vem. Então, ele faz referência a termos que remontam a esta expectativa do retorno de Cristo. E quando a gente pega outras passagens que Paulo fala sobre a segunda vinda, a gente observa que elas se encaixam perfeitamente com o que Paulo está dizendo aqui. Então, este dia que está próximo, este tempo é justamente o período que antecede a segunda vinda de Cristo. O período que vai do intervalo entre a primeira manifestação de Cristo e a segunda. Então, Paulo lhe diz, vocês conhecem o tempo. Agora observa, conhecem o tempo. Para que Paulo dissesse, conhecem o tempo, ele deveria observar que aqueles cristãos, eles conheciam o tempo. Eles sabiam o período que eles estavam vivendo. Eles tinham consciência de onde eles estavam naquele momento histórico, naquela época. Então, para conhecer o tempo, é necessário identificar as características da época, do tempo, desse tempo que nós estamos falando aqui, que Paulo fala. E esse tempo, as características desse tempo, só são conhecidos pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela mostra claramente, descreve com perfeição todo o período que antecede a segunda vinda de Cristo. Está claro, irmãos, está nítido. A gente só não vai se aprofundar porque não é o foco da nossa meditação hoje. Mas as profecias, irmãos, tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre o período que antecede a segunda volta está acontecendo. Isso está diante dos nossos olhos. Só que tem um detalhe. Só quem conhece a palavra de Deus, só quem sabe o que são estes sinais, é que de fato vai ter consciência que está neste tempo. É por isso que Paulo diz,
Agora eu estou falando para vocês que conhecem o tempo. Se vocês conhecem o tempo, então vocês sabem as profecias, vocês conhecem os sinais. Se vocês conhecem os sinais, é porque vocês estão estudando a palavra de Deus. Então só conhece as características desse tempo quem sabe discernir, distinguir. E só sabe distinguir quem conhece as características deste período, que somente a palavra de Deus pode mostrar. Se você não conhece a profecia, irmão e irmã, você não sabe o que está acontecendo. Você não conhece o tempo. Se você não medita, não estuda a palavra de Deus, você não sabe o que está acontecendo. Você não conhece o tempo. Só conhece o tempo quem discerne. E só discerne quem sabe o que diz a Bíblia sobre esse tempo. E um detalhe importante, irmãos. Existe aí um contraste entre quem conhece o tempo e quem não conhece. Que Paulo está se referindo a cristãos. Paulo está falando com cristãos. Então ele diz, para vocês que conhecem o tempo. Então Jesus Cristo fala sobre identificar os sinais que antecedem o segundo retorno dele, quando ele fala a parábola da figueira, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, os versículos 29 a 36. Então, essa questão de identificar, de reconhecer os sinais dos tempos que antecedem a volta de Jesus, o próprio Senhor Jesus menciona nessa parábola da figueira. Vamos ler rapidamente, irmãos, esse texto, Lucas capítulo 21, a partir dos versículos 29 a 36. É o nosso Senhor que está falando. Olha só o que diz. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, que coisas? As coisas que ele falou anteriormente, os sinais da sua vinda. Então, assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado, observe, irmão, preste atenção nessa passagem. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, só está vigilante, só está orando, só está se preparando, como Jesus diz, quem identifica, quem conhece os sinais, quem conhece o tempo. E aí, irmão, será que nós estamos reconhecendo o tempo, a época que nós estamos vivendo? E aí, diante disso, Paulo ele diz para os cristãos lá em Roma, vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Então Paulo diz que há no meio da igreja de Roma uma espécie de sonolência, ou seja, um estado oposto ao de estar consciente, ao de estar alerta. Observa que quando Jesus fala dos sinais, quando Jesus fala sobre a sua segunda vinda, ele sempre fala de algumas posturas que o cristão tem que ter. A principal postura é de estar alerta, de estar vigilante, de estar orando, de estar atento. Então, quando Paulo diz despertem do sono, ele alerta que o sono aqui nesse caso é um estado de relaxamento, de inconsciência,
de descuido, de distração, de inconsistência. Então, desse modo, Paulo alerta que os cristãos devem sair desse estado de sonolência espiritual. Veja que a questão da sonolência, do relaxamento, do descuido, sempre é relacionado com a segunda vinda de Cristo. Observa, por exemplo, a parábola das 10 virgens, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, os versículos de 1 a 13. O que elas estavam fazendo? Estavam dormindo. Então, observa o estado de vigilância, de alerta de quem tem consciência da segunda volta de Cristo e o estado de sono, de relaxamento daqueles que não têm essa consciência. Então, Paulo está dizendo, ei, acorda! Ei, acorda! Vocês que conhecem o tempo, presta atenção, desperta! Já é hora de despertar, vão acordar! E é isso que muitos cristãos estão nesse momento. Estão dormindo, estão sonolentos, estão relaxados, estão acomodados com a vida terrena, sem a expectativa, sem a convicção da segunda volta de Cristo. Estão relaxados, estão acomodados. E aí não leva a sério a vida espiritual. E aí é negligente com as coisas de Deus. É negligente com o seu relacionamento com Cristo, com Jesus. É relaxado, é descuidado. Está dormindo. Não percebe que a volta de Jesus está se aproximando. Que o tempo está próximo. Não se dá conta disso. Viveu e vive tanto tempo arraigado aqui nesta terra, com as coisas desta terra, que esqueceu que Jesus está voltando, e aí relaxou, e aí descansou, e aí dormiu. Paulo está falando, ei, acorda, está na hora de acordar desse sono. Sabe por quê? Porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós cremos lá no início. O estado de sonolência nos faz ficar apegados às coisas desta vida. O problema não consiste em ter. Entenda uma coisa, irmão. Você trabalhar, você procurar conquistar os seus bens, você procurar desfrutar a sua vida aqui na terra, não está errado. O problema é ficar sobrecarregado, é desejoso, é você estar tão atarefado, tão envolvido, tão abraçado com essas coisas, que você esquece que existe um Jesus que está vindo. Ele não está parado, ele está no curso, ele está vindo, ele está andando, ele está chegando. O noivo está vindo. Então o problema não é trabalhar. O problema é você esquecer do seu Senhor que está vindo. E se atarefar, e se ocupar, e se sobrecarregar com as coisas dessa terra. De tal maneira que você esqueceu que Jesus está vindo. Então Paulo diz, ei, acorda, desperta. Porque a salvação está mais próxima. Então aqui, Paulo se refere a todos os eventos que acompanham a segunda vinda de Cristo e a redenção final. Quando Paulo diz a salvação está próxima, ele quis dizer isso. Olha, Jesus está vindo, a segunda vinda está próxima, a redenção da igreja está mais próxima agora do que quando nós cremos lá no princípio. Ou seja, Jesus está mais perto hoje do que ele estava ontem, e ele vai estar mais perto amanhã do que ele está hoje. Então veja que os primeiros cristãos, eles já tinham essa expectativa. Então se eles lá naquela época, irmãos, há quase 2000 anos atrás, já tinham essa percepção, essa expectativa, quanto mais nós, irmãos, da atualidade deveríamos ter, pois Jesus está mais perto.
hoje do que estava. Irmão, entenda uma coisa. A segunda vinda de Cristo está mais perto para nós hoje do que estava para o apóstolo Paulo. A segunda vinda de Cristo está para nós mais perto do que para esses cristãos a quem Paulo escreve. Nós temos que ter essa percepção. Porque quando nós temos a percepção da segunda vinda de Cristo, ela muda a nossa maneira de viver. Ela muda os nossos valores, muda as nossas prioridades. A gente acaba não mais se sobrecarregando com as coisas desse mundo. Então, Paulo ele vai dizendo que a salvação está próxima e ele usa uma outra figura. Ele diz, vai alta noite e o dia vem chegando. Observa que Paulo usa o exemplo de uma noite que está terminando e um novo dia que surge. Observa que o tempo está transcorrendo, está fluindo, é um movimento, não está parado, a noite não está parada, ela está acontecendo, o tempo está passando, o tempo está fluindo, os períodos estão acontecendo. Então Paulo está dizendo, ei gente, já a vinda de Cristo está acontecendo, porque ela está em curso, Jesus está em curso para retornar, a noite já está indo embora, vai alta noite, o dia está chegando. Ei, vamos lá, vamos despertar. Então, independente do que nós acreditamos, irmãos, a noite está acabando, ou seja, o tempo da vida de Cristo está fluindo, não está parado. E aí, diante disso, nós temos algumas atitudes. E agora, depois que eu entendi da realidade da segunda vinda de Cristo, o que eu faço agora? Aí Paulo diz, olha, vai alta noite e o dia vem chegando. Agora vocês têm que deixar as obras das trevas. Aí alguém pode pensar assim, mas irmão, a gente já não saiu do reino das trevas? Nós já não somos salvos? Por que Paulo diz que devemos deixar as obras das trevas? Olha só, irmãos, Paulo observa que quando nós estamos nessa terra, nós estamos suscetíveis a nos envolvermos nas obras das trevas, por meio do relaxamento espiritual. Então, quando a gente relaxa na nossa vida cristã, quando a gente dorme, inevitavelmente nós nos envolvemos com as obras das trevas. E aqui, irmãos, as obras das trevas não são aqueles grandes pecados, aqueles pecadões que a gente imagina. Não, as obras das trevas, irmãos, por exemplo, a negligência espiritual, o relaxamento. Paulo ele fala sobre algumas obras das trevas. Ele diz sobre imoralidades e bebedeiras e libertinagem, que são práticas comuns daquela sociedade romana e da natureza humana, do modo geral. Então alguém vai dizer, mas irmão, eu não pratico orgia, eu não pratico bebedeira. Então, e o que vai acontecer comigo? Uma coisa simples, irmãos, eu posso não me envolver com orgia, não me envolver com bebedeira, com imoralidade, mas no momento em que eu relaxo na minha vida espiritual, e aí eu passo a valorizar muito mais as coisas dessa terra do que a volta do meu Senhor, aí eu estou me envolvendo com essas obras. Então Paulo diz para nós deixarmos as obras das trevas, nos revestir das armas da luz, que é a armadura de Deus, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. E aí, irmãos, diante disso que foi falado aqui, eu quero lhe falar uma coisa. Eu não sei como está a sua vida espiritual, não sei como você se encontra espiritualmente, mas eu te peço em nome de Jesus, acorda, desperta. Irmãos, a vinda de Jesus é uma realidade. E nós precisamos e devemos e temos que estar prontos. Se você, porventura, ainda vive relaxadamente a sua vida espiritual, levando de qualquer jeito,
saiba de uma coisa: você está dormindo. E que Deus tenha misericórdia da sua alma, para que quando Jesus voltar, Ele não lhe encontre dormindo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor tenha falado ao teu coração. E que a sua alma se aqueça e você desperte. Em nome de Jesus, peça: Espírito Santo, desperta a minha alma, desperta o meu coração, para que eu esteja preparado para o retorno de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma excelente noite, um excelente dia. Que o Senhor esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.